É o homem para que ele dele visite, que é o homem para que ele visite, ponha nele seu espírito. Não vai falar do homem? Que é o homem. Fala aí, Fê. O homem é pó. Pô. É isso, Thiago. Não posso bater. Oi? Oi? Ah, se ele tá O falando, Thiago, quer? o Thiago tá assim, hoje eu tô só para ouvir, só para aprender. Para com isso, né, Renato? Renato não tá ouvindo agora? Acho que estava no mudo, perdão. Quando ele falou que é o pó, né? E eu não sei, né? A gente entende que é o pó. E alguns estudos falam, né, que o pó era a linguagem da menor partícula, né? Somos a- Mas o que é o homem? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que visite. Fizeste ele um pouquinho menor do que os anjos, de glória e honra coroaste, e deste domínio sobre as obras das suas mãos, ovelhas, bois, e tudo que se move na senda dos mares. Aleluia, hein? Puxa vida. Eu acho que o homem pó seria assim, é uma designação assim de humilhação, como Moisés, né? Ainda que eu seja pó e cinza, né? Na verdade, Uhum. assim, em comparação com a grandeza, o poder, a glória de Deus, né? Na verdade, a gente é uma partícula, né? Eu acho que em especial também o homem no estado degradado, né? No estado de rebelião, com certeza, né? Porque Meu irmão tá é, me é, ouvindo. que é o homem para que dele te lembres, né? Com certeza o homem é a obra-prima do Senhor Deus, né? Mas no estado restaurado, né? Porque a Bíblia diz assim que o homem, por mais firme que esteja, é plena vacuidade, né? Amém. Mas o teólogo Tiago, ele pode falar melhor. Hã? Oi? Quem é o homem? Quem é o homem, Tiago? É criatura de Deus, né? Obra de suas mãos, diz também na palavra de Deus. Mas depende do humor da pessoa. Se a pessoa acha que hoje ele precisa se humilhar, ele fala isso. Agora, Ih, caiu alguma coisa. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Acho que a gente tem que dar também valor a isso, né? Para mim, pelo menos. Eu entendo que Tem isso tudo. acho que é o mais importante, isso que você falou, né? Como está lá em Gênesis 1:26, né? O homem foi feito pelo Deus Trino, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quer dizer, da terra nós somos esse símbolo de algo pequeno, né? Que traz aí entre aspas, incapacidade, insignificância, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e temos, né, segundo diz lá na parte B, né? Temos essa prerrogativa de, em Deus, sendo semelhança de Deus, dominar sobre todas as coisas, né? Que está no mar, o que está no céu, o que está na terra. Das criaturas, né, o homem foi colocado para dar os nomes, foi escolhido para, né, cuidar do jardim, né, não pediu para um animal cuidar, pediu para o homem, né, criatura da sua própria mão. Né. O que Ninguém eu acho mais ele interessante, soprou o sopro de vida, né? Exatamente. Os animais são seres viventes e nós somos alma vivente, né? eu acho interessante o que o Felipe falou, né? Que o próprio Deus falou isso para Adão, né? Eu acho que Adão ali já procurando uma independência, né? Deus ele fez questão de lembrar Adão, né? Tu és pó, né? E ao pó você vai voltar. Então, com certeza, sem a ação de Deus, né? O homem, com certeza, não vale tanto, né? Então, Deus fez questão de lembrar ele, né, que ele era pó, né? E quando Moisés também estava
lá intercedendo diante de Deus, ele falou, ainda que eu seja pó e cinza, né? Essa é uma, assim, uma situação assim, de humilhação mesmo, de dizer assim a total dependência, né? É aquela ideia, né, do oleiro, né? Sou pó, né? Sou barro. Essa talvez seja a intenção, assim, de ser tratável, né? Ser moldável, né? Tua disposição, né? Quando o homem diz isso, né? Ainda que seja pó, né? Lembrando da insignificância perante a grandeza de Deus, mas também é, pode ser tratado, né? Pode É, ser moldado, pode ser edificado também, né? Mas é bem complexo, né? porque, que nem aquele moço, lembra aquele moço que lá na porta do senhor lá, ele chega lá falando, eu sou não sei o quê, eu não sou um lixo humano, lembra? O moço que vai lá pedir comida na casa do senhor. É quando a É, pessoa fala para outra pessoa que ele não é. Então, esse tipo de humilhação assim, a gente faz diante de Deus, de joelho no quarto fechado. Deus, eu sou isso, isso. Agora, quando eu falo para outra pessoa, na maioria das vezes é só para da boca para fora mesmo, para parecer um pouco mais humilde do que realmente a pessoa é. a Bíblia fala, né, em Causar dó. Colossenses, a Bíblia fala em Colossenses de uma certa falsa humildade, mas não no caso da pessoa em si, né? Porque a pessoa, com certeza, já vive um estado de humilhação tão terrível, né? Nós queremos ouvir o Felipe, né, Fê? Eu estava lendo Jó, e Jó fala bem as reflexões dele sobre quem é o homem, né? E também estava nessa ideia de que o homem, perto de Deus, não é nada, né? E quem é o homem, né? Onde estava o homem quando Deus estava fazendo tudo? Mais esse sentido. Para dizer que o homem, mesmo sendo nada, perante Deus temos a responsabilidade na vida e de até propagar o reino, né? Enfim, somos nada, mas temos responsabilidade e em Cristo somos alguma coisa, pelo menos. Eu acho que eu acho assim, sabe, que esse reconhecimento, na verdade, né, deve ser o freio de todas as coisas, porque a natureza caída em si, ela tende a ensoberbecer mesmo, né? Então essa ideia, né? Ideia não, né? Esse conceito mesmo de entender que a gente, né, sem Deus não é nada, né? O apóstolo Paulo 4:7 segundo aos Coríntios, ele diz, né? Que tu tens que não recebeste. E se você recebeu, por que se vangloria como se não tivesse reconhecido, né? Mas esse reconhecimento ele funciona como uma mola mesmo para continuar, né? Na dependência, porque na verdade mesmo, eu acho assim, eu acho que não, sei lá, a gente tem o livre-arbítrio, o moto próprio e tal, mas especialmente dentro de um terreno, né, caído, invadido, onde tem seres espirituais que têm, né, tanto poder de imprimir até um pensamento, controlar a mente da pessoa, com certeza a humilhação e a dependência deve ser absoluta, porque com certeza a gente não tem condição mesmo, né? O próprio Jesus Cristo falou, né? É, qual de vocês pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, ou alongar uma hora, um dia da sua vida, né? Isso é deixando bem claro, assim, realmente que a situação, né, fora do jardim é muito complexa, perigosa e demanda, assim, essa, essa humilhação mesmo, eu acho assim, é importante que a gente conheça isso, né? Porque não é dizer que você é pó e cinza, não é aquela humilhação, né, deplorável lá, vamos dizer assim, é um estado de consciência mesmo, né? Você sabe que você tem o seu valor, que você tem valor, né? Porque Jesus Cristo não morreria por algo que não teria valor, mas a gente sabe que, né, diante de Deus, nós somos muito pequeno mesmo, né? Eu fico pensando, né? De fato, nós somos criaturas de Deus, Deus é o Todo-Poderoso,
E como é que a gente entende quando ele diz lá, né, nesse 1:26 aí, né? Você é a minha imagem, a minha semelhança. Da mesma forma como a gente não deve se ensoberbecer, né? Se encontrar melhor que os outros, né? Se achar em melhores condições, quer dizer, se apequenar diante de Deus, mas existe um componente interno nosso, né, como o sopro, né, a alma vivente, o espírito vivificante, que nos diz que nós somos imagem, nós somos semelhança e nós temos responsabilidade em expressar, né, todas as características de Deus. Claro que não, né, os três principais atributos ali, né, onisciência, onipresença, onipotência, mas num certo âmbito é importante, né, a gente reconhecer o que ele disse ao nosso respeito, né? É minha imagem, você é minha semelhança, do tipo, eu tenho responsabilidade em procurar, né, através de Cristo, me aproximar, me assemelhar a cada vez mais de Deus, né? É isso que nos impulsiona, né? Eu vejo, isso me impulsiona, né? Como é que a gente é pequeno, a gente se apequena nisso? Sim, nós somos pequenos porque a gente não faz algo assim que a gente sabe que quem está no alto tem uma perspectiva maior. Mas ele mesmo nos chama aí cada vez mais se aproximando dele, né? Parece contraditório, né? Mas ele nos chama para isso, né? Para essa imagem, para essa semelhança, para essa parecer com Deus, né? Às vezes, quando fala isso, parece uma soberba, né? Que é parecer com Deus. Mas foi isso que ele disse: olha, eu vou te fazer minha imagem e a minha semelhança. Mas isso foi antes do pecado, né, pastor Cleto? Foi antes de, foi antes Então, de pecar, de não desfrutar ali, né, o que Deus tinha colocado. com certeza. Fala, Fê. Eu só ia falar dos que o Renato falou da semelhança, imagem e semelhança, que Deus tem os atributos deles que Deus tem o atributo dele que é comunicáveis, né? Aqueles atributos que compartilha com o homem. Tem, claro que tem atributos que a gente não tem igual Deus, mas a semelhança é mais naqueles atributos comunicáveis. A gente não é onipresente, por exemplo, mas a gente pode ser bondoso, a gente pode ser santo, né? A gente pode ter várias coisas que Deus tem que ele nos deu para fazer, né? O que ele deixou a gente ser igual a ele nessas partes. Então, é bom também falar isso que, claro que a gente é pó, mas é imagem e semelhança. Então, a gente tem alguns atributos que ele tem. Claro que no mundo caído isso é manchado pelo pecado, mas em Cristo a gente consegue apagar o pecado, né? E em santidade sempre crescer mais e mais nesses atributos aí. Aleluia! Glória a Deus, é isso mesmo. Eu acho assim que o grande desafio, né? Até a gente colocou como tema do segundo encontro de homens que a gente vai ter, acho que em abril, né? É aquela palavra que Davi falou, né? Ser homem, né? Ser homem, na verdade, né? Procurar assumir as responsabilidades mesmo com um grande temor e tremor, né? Eu acho assim que essa a maior dificuldade, até a gente estava conversando com a minha esposa, depois conversando com a irmã Flávia, a maior dificuldade, assim, até com as crianças, né? Com as crianças, adolescentes, ou os pré-adolescentes, em especial crianças, é você deixar bem claro as questões para ele, né? Para eles. E muitas vezes a gente não deixa, não consegue, até é uma dificuldade, até por causa da idade mesmo, de deixar algumas coisas bem claras, no sentido que eles precisavam entender para que tome algumas atitudes, algumas posições absolutamente conscientes de um contexto, né, de responsabilidade que a gente tem, e é difícil falar isso para eles, né, para que as coisas de Deus, por exemplo, como a oração, a leitura bíblica, o congregar,
né, não seja algo pesado e que eles não compartilhem, né? Então, eu acho que essa noção realmente, né, de um todo do projeto, como nós até falamos na reunião, né, faz toda a diferença, né, essa noção de um todo, né? Você imaginar, por exemplo, o José, por exemplo, né? A gente tem que se imaginar em José, você imaginar que o rei do Egito tirou o anel dele, colocou no dedo de José. Nossa, é extremamente sério, né? E de uma certa forma Deus fez isso com Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo depois ele compartilha isso com a gente, né? Essa responsabilidade, assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Então, realmente, ser homem nesse sentido, né, assume uma grandeza de responsabilidade que, assim, dificilmente nós chegaremos à completa estatura do varão perfeito para assumir em toda a graça mesmo, né, essa realidade, mas estamos a caminho, né? Estamos aí realmente caminhando, né? Eu acho que o maior desafio mesmo é o que aconteceu com Jó, né? Eu te conhecia somente de ouvir, agora meus olhos te contemplam, né? E eu me humilho no pó, na cinza, mesmo, né? De ver tamanha grandeza. E eu vejo assim, eu sempre tenho falado isso, vocês sabem disso, né? Que Deus ele é corajoso, né? Ele apostou em tantos seres, em tantas classes, né? E uma grande parte das lideranças traíram ele, né? Quando a gente fala, apostou em Lúcifer, Lúcifer traiu, apostou em Adão, Adão traiu, e chega ao cúmulo mesmo, né? De Paulo dizer, né? Que Deus submeteu todas as coisas a Jesus Cristo e colocou todas as coisas aos pés de Jesus Cristo, e depois ele vem e dá Jesus Cristo para a igreja, né? Dá Jesus Cristo para a igreja, ou seja, Jesus, né, dá àquele que ele deu todo poder e domínio para a igreja, para que a igreja se utilize, né, do poder, do nome dele, enfim, para tocar avante um projeto, né, sabendo que esse projeto está tendo uma resistência assim de seres absolutamente poderosos. Então, essa ideia de ser homem e ter essa tamanho dessa responsabilidade é muito grande para nós, né? Deus ajude a gente. Quando o senhor fala, né, que ele apostou em nós, né, desde lá do Lúcifer, né, e depois Adão, isso vai trazendo cada vez mais responsabilidade, né? Será que eu sou digno de que Deus, né, lance todas as fichas em mim, né? E no fundo ele diz, olha, estou aqui, estou renovando, confio em você, como pecador que confio em você, trago aqui, né, a minha sabedoria, coloco tudo à disposição, a minha misericórdia, o meu amor a cada dia. E isso, a hora que a gente vai refletindo, né, vai deixando a gente cada vez mais consternado até, né? Olha, o tamanho da responsabilidade que eu tenho a cada dia. E é procurar conhecer, procurar fazer. Os exemplos todos que nos dizem, né, que ele confiou e o outro não atendeu a contento. Na reunião a gente comentou, né, sobre alguns dos homens de Deus, né, segundo o coração de Deus, aquele que andava com Deus, amigo de Deus. E a gente vê que é um ser espiritual, é um ser humano, né, sujeito, cheio de defeitos também. E a gente tem esse privilégio de entender isso e minimizar, né, essa separação aí de Deus, né? Então, é uma reflexão bem interessante, essa coisa de ele ter criado as coisas, né, criou os céus e a terra, colocou o homem, e depois disso também não criou mais nada, né? Depois disso, ele deu assim para o homem, ó, agora é com você. Os céus e a terra estão com você agora. O que ele criou depois do sétimo dia, né? Que teve o descanso?
Ele falou, agora é com você. Ainda mais agora, depois que teve essa falha aí, né? Esse pecado, todas as coisas, ele coopera, mas nós temos uma responsabilidade grande em agir, né? Aquela coisa de, não, vamos ver o que que Deus faz. Não, Deus já fez tudo que tinha que fazer, agora é conosco, né? Ele vai nos ajudar, o Espírito Santo coopera conosco, mas quem faz, né, quem realiza, né, as obras que Tiago diz, né, as obras são feitas na terra pelos homens, pela misericórdia, pelo poder de Deus, mas são os homens que fazem. E até chamam Deus para isso. Olha lá, Tiago. Flávio. Veja para nós o tempo, Renato. Quer falar, Fê? Não? Aí eu estava até pensando, né, enquanto o Renato falava, né, dessa questão, né, eu acho, de responsabilidade que o homem, ou um ser humano, enfim, né, é grande, né, e eu estava pensando assim, como cabe a nós mesmos, assim, nos ajudarmos, né, porque cada um não faz, na sabedoria de Deus, Deus estabeleceu que cada um fizesse um pouco, ou assumisse um pouco da responsabilidade, né? Então, como a gente precisa, nesse sentido, cuidar um do outro, né? Como um corpo, como um organismo que cuida de um do outro, né? Porque nós temos um todo de responsabilidade, mas ela é dividida, né? Então, isso deveria, assim, nos trazer muito temor, reverência, tanto que Paulo diz que nós devemos considerar o outro até superior a nós mesmos, também que seria um freio, né? Porque alguém superior, né, de alguma forma, ou até mesmo meio que obrigado, eu respeito, eu procuro honrar, né? Então, essa ideia de ser um corpo ou ser um exército de camaradas, né, que estão defendendo um propósito comum, acho que isso é de extrema importância, né? Porque a gente acaba não julgando os outros, porque sabe que os outros também estão envolvidos, né, em um grande projeto, né? E ele tem responsabilidade e cabe a mim, né? Porque aquele que está comandando o rádio, ele é tão importante como quem está dirigindo o tanque ou quem está lançando um morteiro, uma granada, né? São todos têm uma função. Então, isso leva assim até a gente a procurar se honrar, né, dentro dessa nossa corporação, desse exército em honra até mesmo o comandante que nos alistou, né? Acho interessante essa Uhum. questão aí de, de ser homem, né? Mas a gente está falando mais com relação à responsabilidade que nós temos, né? Até como raça, né? Não tão como tanto até como gênero, né? Mas especialmente a gente, né? Que Uhum. somos homens, né? Somos tidos até como o cabeça da mulher, né? Enfim, eu acho que Deus nos ajude a pensar mais nisso. Acho importante falar do homem, papel do homem, porque hoje em dia tá para o mundo homem e mulher é igual, mas para nós a gente sabe que homem e mulher cada um tem o seu papel, cada um são iguais, mas cada um tem um papel diferente na família, no trabalho, na vida, né? Então é bom para nós cristãos sempre estar lembrando que somos diferentes. Homem e mulher é diferente, embora sejamos criaturas da mesma carne, né? Como diz Adão. Verdade. Carne e osso, né? Carne mais remetendo a que é mais fraco, somos iguais fraco, e o osso é mais forte. Então somos iguais nas partes ruins, nas partes boas. São sangue. É verdade, né? Eu acho que é, é interessante, né? Porque só, que nem Paulo diz lá, só em Cristo é que a gente acaba tendo essa consciência, né? Essa consciência, que nem ele diz lá, nem judeu é nada, nem gentio é nada, nem circuncisão é nada, nem incircuncisão é coisa alguma, né?
E ele diz assim, o que na verdade vale é a fé que atua pelo amor, né? Gálatas 5:6 ele diz isso, né? Então, acho que em Cristo, na verdade, né, há uma, vamos dizer assim, uma reconfiguração até desses papéis, né, de tanto do ser humano, homem e mulher, né, ter cada um as suas obrigações, né, os seus direitos, seus deveres, né, as suas responsabilidades. Que uma vez não observado, com certeza põe em risco, né, qualquer projeto, né? Normalmente, né, quando a gente fala do homem, eu falo do momento que a gente está vivendo, né? Depois que você casa, você se torna um novo homem, você amadurece. Depois que tem filhos, amadurece um pouco mais ainda, porque eu lembro quando a Isabela era bem pequenininha, uma das minhas preocupações era tudo que eu tinha que ensinar para ela. Nossa, eu tenho que ensinar muita coisa. E aí os dias iam passando e Deus fez a criatura, né? Que assimila, que cresce, segundo o poder, a sabedoria, o projeto inteligente dele de já crescer ali o raciocínio e tudo. E às vezes um dia para o outro a gente se espantava, falando, nossa, mas ela já sabe isso, quer dizer, esse tipo de coisa eu não precisei ensinar, quer dizer, é Deus que já está ensinando. E é impressionante porque isso é simples para as crianças ali. À medida que a gente vai crescendo, parece que a gente vai saindo dessa coisa que é simples, né? O próprio Jesus disse, né? Deixe vir a mim as crianças, né? Porque delas é o reino, por conta da simplicidade, por conta de não ter as travas que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando, né? Os traumas, os medos, o não agir por uma coisa, o não desafiar, o não sentir ali, né? Fazer alguma coisa assim sem se preocupar com o que o outro vai achar, né? Mas fazer segundo uma direção. Então, essas duas coisas, né? O poder de Deus para nos ensinar e também a nossa capacidade de se colocar como simples para enxergar Deus em todas as circunstâncias. Então, é impressionante isso. Na hora que você estava falando, foi me vindo à mente assim essas situações de que a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa e, na verdade, se a gente prestar bem atenção no que Deus está fazendo, claro, nós precisamos nos esforçar para, né, conhecer, ter áreas de conhecimento, cada um numa área, mas o ouvir a Deus, o ouvir o Espírito nas situações, isso traz uma sabedoria muito maior, muito maior. E isso não está nos livros, né? Isso está na revelação do Espírito Santo, na comunhão com Deus. E aí sim ele vai trazendo essa visão, essa sabedoria, esse modo de agir, independente dos temperamentos de um e outro, né? Mas ele traz essa alegria de viver. Então, um pouquinho que o senhor falou me inspirou a comentar sobre esse ponto, me fez lembrar disso. Acho que é importante a gente ter sempre em mente, Deus está cuidando de tudo. Quem tem que fazer, a gente falou, né? Somos nós, mas olha, procura as orientações do alto, que elas são excelentes em tudo, sempre. Contexto do Renato, a gente vê também que do jeito que a gente aprende com ser pai, essas coisas, e aprendendo a ser homem na igreja, a gente vê que o mundo ele vai caminhando ao contrário, né? O rapaz não quer mais casar, não quer. Agora é tudo união estável, né? Eu tô aqui, daqui a pouco eu posso ir embora. Então já não quer um compromisso de casar. Aí se casa, já não quer ter filho, né? Compra um cachorro, não quer, já arruma um apartamento pequenininho para não já pensando que não vai ter muito filho, que não vai ter nada. Aí depois dificuldade para ter um filho. A gente vê que já aí como é que o homem vai crescer, né? Se a gente precisa às vezes casar
aí passar na fase de ter filho, para a gente ter o amadurecimento foi feito. Eu acredito que seja a condução de Deus, né, nessas fases, para fazer o homem melhorando aos pouquinhos, né, crescendo, amadurecendo. Daqui a pouco ele gravou, é outra experiência. Mas aí hoje o mundo já tem trabalhado para podar já embaixo, para já não querer nem casar. Vai levando a vida de qualquer jeito, sem casar. Aí ele vai ficar, nunca vai crescer, né, amadurecer. E aí a gente vê as dificuldades da sociedade num todo, né? Onde tem muita gente nessa situação, a gente vê que os homens não estão amadurecendo tanto, né? Não que nós somos melhores, mas falta essas experiências, né, para o homem crescer, né? Aí a gente vê como a gente precisa inserir, aprender a ser homem e também para passar para a sociedade, né? Para que eles se animem a querer crescer também, né? Nesses aspectos, né? Eu acho assim, eu vejo assim que eu sempre falei isso, né? Primeiro a Timóteo, né? Ou segundo a Timóteo, que fala que os homens nos últimos tempos eles serão, né? E aí ele cita lá 18 predicados negativos, né? E o último deles é antes, né? Como ele diz lá, amigos, inimigos de Deus, amigo dos prazeres. É uma coisa assim muito séria mesmo, relevante se pensar assim com relação a homem, a responsabilidade e ter, né? Até como a gente comentou, o Felipe também comentou, né? A responsabilidade de anunciar, como diz Pedro, né, 1 Pedro 2,10, de anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a gente vê, então, esses 18 predicados, que praticamente é o 666, que são ações e atitudes anticristãs, né? Que não se coadunam ou não condizem com a conduta da moralidade de Deus que está representada e reproduzida em Jesus Cristo, né? Então eu vejo assim a dura realidade que nós, né? Nós igreja hoje, que somos igreja hoje, talvez o Tiago, o Felipe, que são assim, em relação a nós, né? Quase que uma geração depois de nós, né? Tem que enfrentar, né? Porque nós somos esses homens dos últimos dias, com esses tipos de sentimentos, emoções e comportamentos, né, que foram retirados desse meio e agora a difícil tarefa de reproduzir uma postura de homens de Deus, né? Lâmpada, sal, luz, testemunha, né? Embaixador, é uma um trabalho muito difícil, que demanda de cada um de nós um empenho muito grande, né? Eu sempre me admiro, né, quando Jesus Cristo ele falou para Filipe, né? Filipe, o Pai, mostra-nos o Pai que isso nos basta. Ele falou, nossa, mas há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm visto o Pai. Você imagina se Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, né? Teve essa dificuldade que as pessoas conseguissem enxergar o Pai nele. É lógico que os judeus, enfim, eles tinham, né, N dificuldades com relação, né? Que enxergavam Deus talvez de uma outra forma, né? Não como um pai amoroso, um amigo. Mas é que o que eu quero dizer assim nesse finalzinho, assim, essa dura realidade, né, da responsabilidade de nós que somos esses homens que foram tirados, né, tendo, né, essas atitudes absolutamente anticristãs e reproduzir agora essa nova vida, nem essa nova vida, não é nada fácil, né? Não tiver uma dependência. Eu acho que assim, um conhecimento do contexto, do todo, né? E uma dependência mesmo do Espírito Santo, dificilmente a gente consegue reproduzir essa postura mesmo, né?
de um pai excelente, né, de um marido excelente, de um cristão excelente, de um pastor excelente. Realmente um absoluto desafio para nós, né? Desafio aceito, né? Ué, todo dia. E a gente é provado todo dia. Estamos terminando, então? Amém. Estamos terminando, 30 Bom, segundos. Olha, foi uma bênção, é o primeiro de muitos. Deus abençoe, irmãos. Daqui a pouco vai estar fechando aqui já. Deus abençoe, Felipe. Deus abençoe, Tiago, pastor, Amém. Flávia. Foi Deus muito bom abençoe mesmo. também a bênção aí do Felipe estar com a gente, tá bom? A gente vai melhorando, a Alegria. gente vai criar um modelo também, né? Com certeza mais irmãos estarão participando conosco. Obrigado aqui a irmã Araci também, que pelejou aqui para manter-nos no ar.